Olá, pessoas queridas. Satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sempre procuro me inspirar naquilo que me vem à mente para refletir e oferecer esses lanches para as nossas mentes, né? Mas hoje eu vou atender um pedido de algumas pessoas que me pediram para falar sobre um tema muito complexo, muito profundo. Seria até leviano imaginar que poderíamos explorá-lo em profundidade aqui em poucos minutos. Vou procurar resumir a minha própria experiência e aquilo que eu tenho aprendido ao longo dos anos, muitas vezes de forma dolorosa, porque é um tema que todos nós temos muita dificuldade para entender na plenitude. Relacionamentos afetivos. Muitas vezes eu fui chamado por uma ou outra parte de casais conhecidos que estavam passando por situações difíceis, das mais diversas naturezas, e sempre me senti um pouco desconfortável em relação a isso, porque também eu, nas minhas relações, não posso me atribuir a capacidade de ser um modelo. Eu também tive muitos problemas de relacionamento afetivo, tanto que passei por 4 relações duradouras e, infelizmente, nenhuma delas deu continuidade. E grande parte devido à falta de atenção para com algumas coisas que eu não sabia, eu não compreendia, eu não fui orientado a tempo para poder colocá-las em prática, nem as companheiras com quem dividi grande parte da minha vida. Mas hoje eu tenho talvez um conhecimento um pouco mais aprofundado exatamente por ter me dedicado ao estudo mais sério sobre isso. Eu vou falar de alguns pontos assim bastante importantes, a meu ver, e que são fundamentais para que um relacionamento afetivo possa ser produtivo, agradável, prazeroso ao longo do tempo. Primeira coisa, 2 situações, 2 palavrinhas assim que na língua portuguesa não tem uma facilidade de nós separarmos uma da outra. Simbiose e sinergia. Simbiose é quando 2 organismos, isso do ponto de vista da natureza, né, da biologia, um procura utilizar o outro como uma forma de subsistência. Existem plantas simbióticas, como as trepadeiras, os cipós, por exemplo, que sugam da árvore os nutrientes para que elas se mantenham e cresçam. Em alguns casos, há até alguns tipos de cipó que chegam a matar a árvore hospedeira. Existe também entre os peixes, principalmente tubarões, aqueles peixinhos menores que se chamam rêmoras, se não me falha a memória, que ficam ali se alimentando ao redor da boca da baleia ou do tubarão. É uma relação simbiótica, mas benéfica, porque um está limpando o entorno da boca do outro. Eventualmente o tubarão ou a baleia dá um bocejo e engole algumas rêmoras. Pode dar ruim às vezes. No caso de relacionamentos afetivos, é um pouquinho mais complexo, porque quando uma relação se inicia, é muito comum cada um ver no outro apenas aquilo que tem de mais maravilhoso e dá o melhor de si, se produz, né, se cuida, apresenta as suas melhores características, até que a relação se efetive. E aí começa a relaxar. E aí é que a coisa começa a ficar difícil. Passa aquele período da paixonite, da atração mais física do que emocional, e é como uma conta corrente aberta em conjunto, onde no começo ambos depositam, e depois de um tempo um começa a sacar, o outro também saca, o outro também, quando vai ver a conta explode. Isso acontece muito, lamentavelmente. Já a sinergia é quando 2 seres se unem para criar algo maior do que a soma dos 2. É lindo isso. Do ponto de vista de energia, uma relação sinérgica, ela é muito mais do que a soma das partes. Ela gera, produz muito mais energia do que cada um poderia emanar individualmente. Então, relacionamentos sinérgicos têm muito melhor probabilidade de dar bom resultado do que relacionamentos simbióticos. Agora vamos lá, do ponto de vista estritamente prático, tem algumas coisinhas que hoje parecem muito óbvias para mim depois de tê-las aprendido e que todos nós vamos concordar com elas, mas que na prática a gente esquece e erra feio nesse campo. Primeiro, quando nós conhecemos uma pessoa, desenvolvemos um relacionamento com ela, nos sentimos atraídos pela beleza física, pelas afinidades, pela inteligência, pelo brilho, pela admiração que despertam em nós, geralmente nós ignoramos que essa pessoa, assim como nós mesmos, tem uma família de origem. E quando a gente estabelece uma relação afetiva
direta, profunda, um casamento, ou vamos morar juntos, a gente tem que estar muito bem consciente de que junto vem a família de origem daquela pessoa. Não tem como fugir disso. É um pacote completo, não dá para você escolher uma coisa ou outra. E cada família tem características distintas. Pai, mãe, irmãos, cunhados, tios, primos, hábitos familiares, que muitas vezes são muito diversos dos nossos. E a gente não pensa nisso no início. A gente conhece as pessoas superficialmente, vai um dia jantar na casa de um, almoçar na casa de outro, eventualmente passa um final de semana juntos, mas ao longo do tempo, quando a relação se estrutura, é que vão surgindo essas características que se refletem no outro, as características da sua família de origem, como se reflete em nós as características da nossa família de origem. E se a gente não tiver inteligência emocional e capacidade de comunicação para se dar conta disso, vai dar ruim. Ponto mais importante, nunca caia na armadilha de criticar a família de origem ou algum dos seus membros. Isso fatalmente vai dar um péssimo resultado. Converse. Você e o seu companheiro, sua companheira, de uma maneira clara, objetiva, no momento apropriado, mas não critique, não censure. Por quê? Essa família já existia antes de você. Essa pessoa com quem você está compartilhando agora a sua vida, ela veio dessa família e viveu com essa família toda a sua experiência. Então, se você vai confrontar ou colocar algum teor de crítica, a probabilidade é que você vai entrar em choque, entrar em conflito. Segundo ponto, extremamente importante, que é muito difícil: comunicação. Comunicação não é uma conversa ocasional, não é um bate-papo de rotina, não. Comunicação, quando se trata de um relacionamento afetivo, significa conversar sobre tudo. Não ficar guardando, tendo reserva sobre isso ou sobre aquilo, sobre os seus pensamentos, aquilo que você acha ou deixa de achar. Não vai funcionar se houver falhas de comunicação. E a comunicação, ela tem que ser, acima de tudo, respeitosa, apropriada. Tem assuntos que devem ser tratados em momentos oportunos. Não vai falar sobre uma mágoa qualquer ou sobre uma dificuldade que você está encontrando no seu trabalho na hora que a pessoa está concentrada em outra coisa, ou assistindo um filme, uma série, ou que ela está eventualmente preocupada porque tem um filho que está indo mal na escola. Ou não vá falar sobre um problema íntimo seu com seu marido quando ele chega do trabalho com a cabeça quente, exausto, cansado. A comunicação, ela tem que ter muita sensibilidade, mas ela não pode ser omissa. Nenhum assunto deve ficar à margem ou deixar de ser exposto na comunicação entre um casal. E aqui eu me refiro não apenas a um casal hétero, mas também, eventualmente, num casal homoafetivo, entre homens ou mulheres. Isso vale para todos. Comunicação é a verdade de cada um, conhecida pelo outro e compreendida pelo outro. Porque às vezes a gente conhece um assunto, mas não compreende. Eu sei que você tem uma unha encravada, mas eu nunca te perguntei por que você nunca foi a um podólogo para cuidar dessa unha. O quanto ela te incomoda, em que situações ela te incomoda. Eventualmente você não gosta de dançar porque essa unha encravada machuca o teu pé dentro do sapato. Exemplos tolos, mas importantíssimos. Terceiro ponto, de extrema importância: interesses em comum. É muito natural que cada um de nós cultive hábitos, interesses, coisas que gostamos de fazer e que não agradam ao nosso parceiro, à nossa parceira. Ou pelo menos eles não se interessam por aquilo. E está tudo bem. É útil que assim seja, porque cada um de nós é singular, é único. E nós temos que preservar aquilo que é importante para nós e respeitar também aquilo que é importante para o outro. Se eu resolvi aprender a tocar violão e a minha esposa, minha companheira, não curte violão ou não está interessada no exercício chato do dia a dia ali, ora, eu vou procurar fazer isso no momento que eu estou sozinho. Eu não preciso que ela participe comigo. Se ela gosta de, eventualmente, se dedicar a algum tipo de atividade, de um hobby,
que não tem o menor significado para mim, tá tudo bem, tá tudo certo, eu devo respeitar isso. Mas é fundamental que nós tenhamos interesses em comum, coisas que gostamos de fazer juntos e dedicar um tempo com regularidade para fazermos isso com frequência. Pode ser um passeio no parque, pode ser assistir um cinema, pode ser fazer uma pipoca e assistir um filme ou maratonar uma série na TV, não importa, mas que façamos isso com regularidade, como uma forma de manter saudável o relacionamento. Interesses em comum devem ser cultivados com muito cuidado e não serem relegados a segundo plano em função de trabalho, de cansaço, de problemas familiares. Não, eles têm que ser prioritários na vida do casal. E, tanto quanto interesses, talvez mais importante ainda, um casal tem que ter um projeto de vida em comum. Tem que haver sinergia de propósitos em relação ao futuro, a menos que você queira uma relação de curta duração. Essas relações líquidas, que é o que mais se vê nos dias de hoje. Que as pessoas ficam juntas durante um tempo e depois se separam e está tudo bem, cada um vai para o seu canto. Ou mesmo estando juntos, cada um está sempre procurando coisas novas, novos relacionamentos à margem daquele, e o que resulta numa falta de respeito imensa e fatalmente fadada ao insucesso. Projeto de vida é algo muito maior do que simplesmente planejar trocar de carro no final do ano. É algo que a gente pense para a vida. Puxa, nós temos filhos, quando os filhos crescerem, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos viajar pelo mundo, ou vamos construir uma casa na beira da praia. Ótimo, vamos começar a botar isso no papel e a ver de forma prática o que a gente precisa fazer hoje para realizar esse projeto no futuro. Vamos começar a reservar um cofrinho com moedinhas para construir essa casa na praia? Pode parecer uma bobagem, imagina, ninguém vai construir uma casa juntando moedinhas. Será? Se nós soubermos cuidar e multiplicar, essas moedinhas podem se transformar, sim, numa base importante que ao longo de 10, 15, 20 anos venham realizar pelo menos a entrada naquela casa. Ou comprar o terreno, ou comprar a prestação, uma passagem para fazer um cruzeiro marítimo, ou para fazer uma viagem para a Índia, não importa. Projetos em comum são fundamentais, é a cola. É aquilo que nos une em torno de um objetivo comum. E pode ser qualquer coisa. Vamos abrir uma escola de dança, a gente gosta tanto de dançar, por que não? A idade não é um impeditivo para isso. Pessoas de 50, 60, 70, 80 anos de idade dançam melhor do que muitos jovens. Então, não estabeleça limites, mas sim propósitos, objetivos claros. E por último, um ponto muito delicado e sobre o qual todos nós temos enormes dificuldades: sexualidade. Sim, sexualidade. Nós somos egoístas natos e fomos criados sem uma educação sexual adequada. Tudo que aprendemos, na grande maioria dos casos, há exceções, mas na grande maioria dos casos, aprendemos de forma aleatória, lendo livros ou assistindo filmes, ou vendo pornografia, ou em conversas tolas entre pessoas imaturas que falam sobre sexo de uma maneira leviana, grotesca até. Entre um casal, a sexualidade é o que dá diferença para uma amizade e uma relação íntima. Você pode ser amigo ou amiga do seu companheiro, da sua companheira, mas também tem que haver a sexualidade entre vocês. Sem o que isso vira apenas uma amizade e não um relacionamento. E sexualidade é algo que precisa ser conversado também no campo da comunicação, porque olha, detalhes, coisas básicas, elementares. Olha, tal posição eu não gosto muito porque me causa dor. Ou então eu tenho muito prazer dessa ou daquela forma. Olha, eu não me sinto excitado pela manhã quando eu acordo. Eu prefiro fazer sexo à noite. Ou então, olha, eu não gosto de fazer sexo com a luz apagada, eu gosto de ver você, eu gosto de ver teu corpo. Coisas fundamentais, isso precisa ser conversado, precisa ser explorado com muito amor, com muito carinho. E prestar atenção que sexualidade não é apenas cama, não é apenas penetração e orgasmo. Não! Sexualidade é uma mensagem carinhosa, é uma brincadeira meio erótica no momento que está no meio de uma roda, numa festa, num evento, você chegar pertinho e dar um aperto, falar, puxa, você está tão linda, hoje você está tão gostosa.
Nossa, eu estou com vontade de te abraçar. É um sorriso, é o cuidado pessoal, que muita gente relaxa, tanto homens quanto mulheres. Acham que, pelo fato de estarmos juntos há tanto tempo, a minha aparência já não é tão importante. Uma ova que não é. Na hora do sexo, você tira a roupa, tá com uma cueca velha, furada, brocha, meu. Uma calcinha daquelas de vovó não atrai a atenção. Você tá no banheiro fazendo o número 2 com a porta aberta, sai do banheiro e vai pra cama e vai abraçar. Para! Bom senso. Tem que haver cuidado, cultivo, carinho em todos os aspectos da vida do relacionamento afetivo. Sem isso, a probabilidade de dar ruim aumenta exponencialmente. É só olhar ao nosso redor e ver o quanto as pessoas estão cada vez mais insatisfeitas com os relacionamentos ou se separando por não prestarem atenção a esses 5 elementos básicos, fundamentais. É um ponto delicado, mas eu acredito que possa ser útil para muitas pessoas. Foi muito útil para mim. Isso eu posso dizer para vocês com uma absoluta segurança. Namastê!